Maravilha ter você aqui. Vamos falar hoje sobre a culpabilidade, que está no terceiro substrato do conceito analítico de crime. O crime sendo visto de forma tripartida: fato típico, antijurídico e culpabilidade. Já vimos a questão do fato típico, que reúne uma conduta, um nexo de causalidade, resultado e tipicidade, e aí passa-se a verificação das causas que possam vir a excluir a ilicitude, vão fazer com que o fato, embora seja típico, ele não venha a ser ilícito, que ele não venha a ser um crime. De acordo com o artigo 23, 4 causas vão excluir: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. E hoje a gente começa a ver a culpabilidade, entendendo que a culpabilidade é um juízo de reprovação e censura que a sociedade tem em relação à figura do agente. Entendendo que o indivíduo, a pessoa dele não tinha discernimento, compreensão sobre o caráter ilícito do fato que praticou. E aí, em detrimento disso, não há por que haver uma punição, uma pena. Algumas vezes, o que se impõe são medidas de segurança. Mas nós vamos ver todas as causas de exclusão da culpabilidade, baseado na doutrina moderna, com jurisprudências, verificando o que as bancas de concurso mais exigem e aliar prática e teoria. Vamos aqui à apresentação em slides. Vamos falar hoje de doido, gente doida que comete crime. E aí acabam não sendo punidas, vão ser isentas de pena. Ninguém pode receber uma pena se não entende o motivo, o porquê de estar sendo punido. Seria um contrassenso. Como é que você vai punir, apenar alguém que não tem um entendimento de que é merecedor ou o porquê daquela pena? A culpabilidade é um juízo de reprovação e censura sobre a conduta do agente, que acaba sendo excluída. E aí os principais pontos é a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência da ilicitude do fato. Vamos começar pela imputabilidade. Essas causas excludentes da culpabilidade também são conhecidas como exculpantes, dirimentes ou eximentes. Então, tenha sempre cuidado na sinonimia, nos sinônimos, para não ser pego de surpresa. Excludente da culpabilidade também você encontra na doutrina como exculpantes, dirimentes ou eximentes. A culpabilidade, segundo a doutrina, é a reprovabilidade pessoal pela realização de uma ação ou omissão típica e ilícita. É juízo de censura e reprovação à conduta do agente. O sujeito podia fazer algo distinto do que fez e que, nas circunstâncias, lhe era exigível que o fizesse. Então, a sociedade imprime ao indivíduo um juízo de censura e reprovação sobre suas condutas. Mas como reprovar, como censurar alguém que não entendeu, que não foi capaz, no momento da ação ou da omissão, de entender o caráter ilícito do fato que estava a praticar? Então, a culpabilidade é exatamente essa noção que se exige do indivíduo, do sujeito ativo do crime.
se ele realmente tinha ou não discernimento, se ele era capaz de entender ou não na hora em que ele estava praticando o ato. Isso tem que ser verificado na hora do fato, na hora da ação ou da omissão. Não importa ser doido antes, não importa ser doido depois. O que o legislador penal vai aferir é a situação de loucura, de falta de discernimento em relação ao momento da ação ou da omissão. E não se foi durante o processo que ficou doido, se ele era doido quando era criança, não importa. O que vai verificar-se é o momento da ação ou da omissão e essa reprovabilidade pessoal do agente, porque está aqui na cabeça dele a falta de discernimento, de compreensão da realidade. É o sujeito que está lá matando a mãe com 50 facadas, que era ainda a única pessoa que o aguentava. Mas por que ele fez isso? Ele mata a mãe com 50 facadas porque ele acha que é o demônio, que é o cão, que é o diabo que está indo pegar ele, perseguir. E, na verdade, é o quê? É a falta de discernimento. É a loucura agindo na cabeça do indivíduo. Vamos aí para a primeira causa de exclusão da culpabilidade, que é a imputabilidade penal. A imputabilidade penal implica que a pessoa entenda a ação praticada como algo ilícito, ou seja, contrário à ordem jurídica, e que possa agir de acordo com esse entendimento. Compreensão esta que pode estar prejudicada em função de psicopatologias ou ainda de deficiências cognitivas. E aí nós vamos estudar a menoridade penal, que exclui a culpabilidade, no artigo 27, os menores de 18 anos são considerados como inimputáveis. O estudo do artigo 26, que trata da capacidade mental, a capacidade de discernir, de entender a ação praticada como lícita ou ilícita, contrária à ordem jurídica, e se ele era capaz de entender, ter a compreensão, o discernimento sobre o caráter ilícito do que ele estava ali fazendo. E aí vamos verificar também vários casos que trazem consequências quando o indivíduo pratica o ato, pratica o crime em embriaguez. Lá do artigo 28, nós vamos estudar também. Os inimputáveis, aqueles que não vão ter responsabilidade sobre seu ato, não vão ter consequências de serem punidos com pena privativa de liberdade, pena de reclusão, pena de detenção. Esses serão isentos de punição, isentos de pena. O que eles podem sofrer são medidas de segurança, medida em que o indivíduo ele pode ir ao manicômio judiciário, ficar lá internado, sob tratamento, sob medicamento, sob acompanhamento médico. O Estado propicia a esse indivíduo um acolhimento, apesar da medida de segurança no manicômio judiciário, ter também grades, ser também um local fechado. E aí, mais à frente, lá pelo estudo do artigo 97, nós vamos ver o Instituto da Medida de Segurança, a internação, o tratamento ambulatorial, tudo que pode ser dado, que pode ser decidido pelo juiz em cada caso. Tratamento ambulatorial para os crimes punidos com detenção e internação para os crimes punidos com reclusão, em regra. E o juiz, ao final,
quando ele vê que há inimputabilidade, o juiz, ele não condena, ele absolve. Só que essa absolvição, ela é considerada como imprópria. Por quê? Porque ele não pode ir para a sociedade, ficar livre. Esse indivíduo apresenta periculosidade. Ele é perigoso para si e para os outros. É necessário, portanto, haver o internamento em medida de segurança, medida protetiva. Vamos ao estudo aí do artigo 26, que traz essa questão da inimputabilidade. Artigo 26. É isento de pena, então não vai ser punido com reclusão nem detenção, é isento de pena, ninguém pune aquele que não vai entender, o Estado não pune uma pessoa que não vai conseguir entender porque está sendo punido. É isento de pena um agente que, por doença mental é uma causa, ou desenvolvimento mental incompleto é outra causa, ou retardado. 3 causas. 3 informações importantes que nós conseguimos identificar aqui, que são causas dessa isenção de pena do indivíduo, do agente. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. 3. Agora, era ao tempo da ação ou da omissão. Veja que nós identificamos 3 causas e agora identificamos o tempo. Tempo, modo. Olha aqui. Ao tempo da ação ou omissão. Então, não adianta ter sido doido. Não adianta ficar doido durante o processo ou durante a execução da pena, o cumprimento da pena. Tem que ser doido, tem que ser retardado, tem que ter desenvolvimento mental incompleto, uma doença mental, no momento em que está praticando a ação ou a omissão. O que diz mais? Vamos ver se tem mais informação. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A incapacidade tem que ser por inteiro. A exigência aqui do artigo 26 é bem específica, é clara. Não pode ser doido pela metade. Não pode ter um pouquinho de discernimento. Assim, ser só uma perturbação? Não pode. Olha a exigência do dispositivo. Tem que ser doido por inteiro, é inteira incapacidade. Inteira incapacidade. Se você tiver um pouquinho de discernimento, não encaixa aí no artigo 26. Capte. A exigência é que seja por inteira incapacidade, por completo. De entender, discernir. Eu estou tendo o discernimento do que eu estou fazendo. Tenho? Não tenho. Não tenho esse discernimento por inteiro, por conta da minha doença mental, que está me afetando na hora que eu pratico a ação. Então, note que nós conseguimos, por esse caput do artigo 26, extrair várias informações importantes sobre a questão da imputabilidade. A imputabilidade refere-se à sanidade e maturidade mentais do agente, entender o que está fazendo e de poder determinar-se de acordo com esse entendimento. Refere-se à sanidade da pessoa, do indivíduo. Você não vai avaliar mais o contexto fático somente. Não é você analisar o disparo, analisar o que a vítima fez, como foi. Você vai entrar na cabeça do indivíduo. A sanidade mental, maturidade.
o quanto esse sujeito tem desenvolvido mentalmente o seu intelecto. Ele desenvolveu, ele tem sanidade, ele é são, ele tem maturidade, ele tem compreensão, ele tem entendimento, discernimento. É isso que você vai verificar quando você analisa a imputabilidade, para saber se o indivíduo é imputável. Quando você diz que o sujeito é imputável, é porque ele tem sim sanidade, ele tem maturidade. Quando você diz, não, ele não tem maturidade nem sanidade, é porque ele é inimputável. A expressão doença mental, ela acaba sendo vaga. Além de não obedecer a uma uniforme classificação da psicopatologia, pode ser permanente ou provisória. Devem ser tomadas em sentido amplo para que se compreendam as que eliminam totalmente a capacidade de entender. Para os livros de direito penal, para a doutrina de direito penal, qualquer doença que possa vir a ser diagnosticada é possível de ser considerada como doença mental, desde que o quê? Afete a sanidade, a maturidade. Se a doença é psíquica e afetou o indivíduo, ela pode ser abrangida para esse conceito em relação ao direito penal da doença mental. Poxa, professor, mas ficou bem largo então isso daí. Isso quer dizer que uma esquizofrenia, uma epilepsia, uma TPM. Será que uma TPM seria capaz de afetar? Claro, já que o legislador ele não trouxe um rol taxativo de doenças e pode ser abrangida por qualquer doença, a partir do momento que esteja diagnosticado que essa mulher ela foi acometida de uma TPM com uma doença que afetou mentalmente a sua cabeça, e naquele ato ela praticou um crime sem ter o discernimento necessário sobre sua conduta, é possível sim que isso ocorra. É possível. No processo penal, quando o juiz vai verificar a sanidade ou não da pessoa, é realizado o incidente de sanidade. Incidente de sanidade para que a pessoa seja submetida a uma equipe de médicos para que o médico possa lá dar um diagnóstico sobre a capacidade de discernimento, sobre a sanidade mental da pessoa. Muitas vezes o médico ele tem dificuldade para isso, porque ele vai se referir ali a uma pessoa, ele está examinando agora a pessoa, mas o fato já ocorreu há 1 ano atrás. O processo no Brasil ele é lento. Muitas vezes os fatos ocorrem e daqui que haja o processo, daqui que a defesa seja chamada, decorre bastante tempo. Então, depois de 1 ano, o indivíduo foi submetido a um médico, um perito médico, para avaliar a sanidade mental no momento da ação, quando ela cometeu o crime. E o médico vai ter que ter esse cuidado de fazer levantamentos, conversar com os médicos que a acompanhavam, saber quais os medicamentos que estavam sendo tomados. Então, ele vai fazer toda uma análise para saber se naquele momento era compatível à insanidade mental, em decorrência da doença mental que afetou a pessoa. E aí ele dá todo um laudo para que isso ocorra.
Moléstias mentais que você encontra na doutrina sendo catalogadas como doenças mentais. Epilepsia, psicose maníaco-depressiva, histeria, neurastenia, melancolia, paranoia, neurose, esquizofrenia, demência, senilidade. O indivíduo, ele pode passar a vida toda acometido de doença mental. Mas nem por isso ele vem e comete crimes. Não é porque a pessoa é doida que comete crimes. Agora, se o indivíduo vem e comete um crime, é necessário avaliar para saber se essa doença mental que ele tem influenciou com relevância a situação do crime, no momento da ação ou da omissão. Não basta ser doido, tem que participar. Não basta ser doido, ele tem que praticar a loucura, estar com a loucura no momento do crime. Se fosse possível ele ser doido a vida toda e no momento do crime ele foi são, ele tinha discernimento, tinha entendimento, ele não é inimputável, ele é imputável. O que o legislador vai buscar é o momento da ação. Se ele tinha capacidade de discernir ou não. E era essa capacidade. Tinha que tirar ele por inteiro. Por inteiro. Dentro aí do conceito do artigo 26 que nós vimos há pouco. Olha esse caso que é emblemático do Matheus da Costa Meire, baiano, estudante de medicina lá em São Paulo. A família não aguentava mais ele perturbando a vida, e aí mandou ele para fazer medicina em São Paulo. Ele, esquizofrênico, vários distúrbios, mas inteligentíssimo, e passou lá a estudar em São Paulo, sozinho, um tempo acompanhado pelo seu psiquiatra, frequentando sessões de terapia, mas depois esqueceu os medicamentos. E aí foi o que trouxe um sério agravamento da situação psicológica dele. E o Matheus da Costa Meira, ele achou que seria legal ir até o shopping e metralhar todo mundo que estivesse no cinema. Alguns dizem que era imitando um videogame, um jogo. Ele entrou em um cinema no Shopping Morumbi, em São Paulo, com uma submetralhadora 9mm e atirou contra a plateia, matando 3 pessoas e ferindo 4. Aí a manchete de jornal, pensei onde atirar e escolhi a plateia. Ele acabou sendo condenado a 120 anos de prisão em primeira instância. Olha aqui algumas postagens, algumas frases do Matheus à época. Tinha uma pistola e comprei 300 balas, mas não dava para atirar em muita gente. Ela falhava. Aí encomendei uma metralhadora. Testei a arma no banheiro, voltei para a sala e fiquei pensando. A plateia, o teto, a tela, e atirei contra a plateia. Foram muitos gritos, fiquei confuso, continuei atirando. Eu apertava o gatilho e só saía um tiro por vez. Achei que sairiam muitos. E aí você me pergunta, professor, esse homem é doido. Esse homem é doido. Ele é um esquizofrênico, ele é um lunático. Por que ele foi punido com pena de reclusão de 120 anos para cumprir um presídio? Por que ele não foi considerado inimputável, sendo absolvido, e determinado a ele um internamento em manicômio judiciário? E esse internamento vai até 3 anos. Depois de 3 anos, uma avaliação para saber se ele recuperou a sanidade ou não.
Por que que isso não aconteceu? Vamos lá, vamos entender. E uma coisa que eu disse, não basta ser doido antes, não basta ser doido depois, tem que ser doido na hora que você está praticando o fato. Imagine se você decidir agora comprar uma submetralhadora 9mm. Eu sou delegado há mais de 20 anos. Eu vou ter uma enorme dificuldade de encontrar esse armamento para eu comprar de forma clandestina. Enorme dificuldade. Qualquer policial vai ter dificuldade. Você não encontra uma arma de um calibre como esse na esquina. Você tem que procurar, você tem que pesquisar. E foi o que ele fez. E ele deu um jeito de encontrar essa arma. O que é que eu quero dizer com isso? É que ele teve muita dificuldade. Ele demorou para comprar essa arma. Ele demorou para comprar a munição e ter a quantidade que ele gostaria de ter. Ele foi para o cinema, que era o cinema mais distante da faculdade de medicina que ele frequentava, porque ele não queria encontrar lá nenhum dos seus colegas. Não queria ficar de frente a frente com nenhum colega lá da faculdade. Ele entrou no shopping, ele chegou no cinema e comprou ingresso. Ele deu dinheiro, recebeu troco. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele sabia exatamente o que ele queria praticar. Aí você pode estar se perguntando, mas por que que ele fez isso então? Porque ele queria ver o semblante de cada pessoa no momento da morte. Ele queria ter essa sensação de observar como era a pessoa morrendo, esse sofrimento. Isso é sórdido? É. Isso é coisa de gente desequilibrada? Sim. Mas ele premeditou? Ele buscou e preparou tudo? Sim. Então, esse indivíduo, ele agiu com discernimento. Discernimento. Ele entendia o caráter ilícito do fato. Ele sabia que o que ele iria praticar eram diversos homicídios. Ele sabia o valor da vida. Só que para ele tanto fez quanto tanto faz. Apesar, ele não nutriu qualquer sentimento por aquelas pessoas. Esse é um problema dele. Assim como pessoas que estão, os piores bandidos que estão nos presídios hoje, você pensa, esses indivíduos são pessoas que pensam o que da cabeça? Eles têm discernimento? Eles não pensam na família, nos vizinhos, nos filhos, o que a sociedade vai pensar em relação aos fatos que eles irão praticar? Sim, e agem com discernimento, entendendo o caráter ilícito e decidindo cometer o crime. Mas é uma decisão. Por quê? Porque eu sei o que é certo, o que é errado e vou decidir pelo crime. Foi o que o Matheus da Costa Meire resolveu fazer e o laudo pericial ao qual ele foi submetido no incidente de sanidade que foi realizado dentro do processo, os médicos constataram e diagnosticaram ele com sanidade, com discernimento no momento em que estava praticando o fato. O próprio Matheus da Costa Meire, hoje em dia está na Bahia, ele cumpre pena por esse crime, ainda lá na Bahia. Mas ele matou um colega de cela, que era um espanhol. O espanhol azucrinou lá a cabeça dele e ele matou o espanhol.
que estava dividindo a cela. Por este crime, ele foi absolvido, porque se entendeu que ele não tinha discernimento. Para esse fato, foi entendido que ele agiu sem discernimento, com inimputabilidade. Cada caso é verificado, é um julgamento distinto. Se o sujeito está doido durante o cumprimento da pena, tem até uma jurisprudência que eu trouxe mais à frente, mas o sujeito está doido durante o cumprimento da pena, está jogando merda em todo mundo dentro do presídio, dentro das celas. O que vai fazer com esse indivíduo? Vão já matar ele. Esse indivíduo tem que sair de onde ele está para ser internado. Tem que ter uma medida de segurança para internar ele. Se ele recobrar a lucidez, o discernimento, aí ele volta para cumprir o restante de sua pena. Isso pode acontecer até porque o presídio, ele é uma sobrevivência. Tem muita gente que não consegue sobreviver mentalmente e enlouquece cumprindo pena. No momento da pena, ele vai enlouquecer. Fora as questões de agressões físicas, sexuais, que muitos presos são submetidos durante o cumprimento da pena. Mas não basta ser doido, tem que ser doido no momento do fato, da ação. Esse indivíduo aí acima, que está sendo entrevistado, ele matou a própria mãe, foi entrevistado pela Rede Bandeirantes e foi um meme, causou meme nas redes sociais, e ele acabou se matando dentro da cela da delegacia. Não chegou a ser julgado, mas era visível os transtornos mentais que ele tinha em relação a esse fato. O Thiago está dizendo que visualizou, que lembra desse vídeo, né? Ele dizia que ele gostava era da tela, que ele não ia dar entrevista para Bandeirantes. Negócio assim. O desenvolvimento mental retardado. Nós vimos aí a doença mental e agora vamos falar sobre desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental retardado é aquele que nunca se completará, representando um atraso da idade mental com relação à idade cronológica. É o caso dos oligofrênicos. Os oligofrênicos nos graus de idiota, imbecil e débil mental. É uma escala decrescente de inteligência. Você tem o idiota, tem o imbecil e tem o débil mental. Porque o discernimento, a inteligência é bem curtinha. O indivíduo tem 40 anos, 50 anos, mas a cabeça dele é de uma criança de 4 anos. Você está lá pedindo, estendendo a mão para ser salvo, que você está se afogando na piscina. E aí está lá o débil mental, ao lado da piscina, ele pode estender a mão, jogar uma boia para você, mas ele não faz isso. Ele fica só lá. Por quê? Porque ele é débil mental. Ó, a inteligência é mínima. Ele faz isso porque ele quer lhe matar? Não. É porque ele não tem capacidade de discernir, de entender. Ele não atingiu maturidade ainda, porque ele é um retardado. O alcoolismo e o vício em drogas. O que acontece com o alcoolismo e o vício em drogas que acabam sendo tratados da mesma forma, com as mesmas consequências no direito penal? São considerados como doença mental e, por isso, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, os portadores dessas moléstias
são considerados inimputáveis se, no momento em que cometerem o crime, estiverem privados de consciência ou não puderem agir de acordo com ela. Tenha cuidado em relação a essa situação. Aqui, neste ponto da matéria, nós estamos falando da doença mental que traz a pessoa a ser levada ao alcoolismo ou ao vício das drogas. A pessoa já está com a doença. É uma condição física, química. Ou seja, esse indivíduo que tem um vício em drogas, que tem um vício em álcool, ele não consegue mais ter domínio sobre suas ações. E aí ele vem e é considerado como inimputável, em detrimento da doença mental. O caso do Eduardo, do Cadu. Não sei se vocês lembram do Cadu, que ele acabou matando o Glauco, cartunista Glauco, e o filho do Glauco, Raoni, que eram pessoas que ainda o ajudavam, tinham lá uma seita, uma religião, tinha distribuição de santo daime, e o Cadu sempre foi acolhido por eles. Eram pessoas que realmente o ajudavam, e um belo dia o Cadu foi lá, armado, e atirou no Glauco e no Raoni, depois empreendeu fuga, pegou um veículo, atravessou por diversos estados, atirou contra policiais rodoviários federais. Laudo feito por uma equipe de psiquiatras e psicólogos constatou que Carlos Eduardo, o Cadu, que confessou ter atirado e matado o cartunista Glauco e seu filho Raoni, em Osasco, São Paulo, sofre de doença mental, portanto, é inimputável, ou seja, ele não pode ser penalizado criminalmente porque não tem condições de responder por seus atos. O resultado do exame de incidente de insanidade mental deu positivo e constatou que o jovem de 24 anos sofre de esquizofrenia. Professor, mas por que naquele outro caso e nesse caso teve uma decisão distinta? Nós não estamos em uma ciência exata. Você não tem condição de tirar uma régua, tirar uma fita métrica e tá colocando em um molde e dizendo, ó, todo caso agora que se adequar a isso daqui vai ser desse jeito. Não é assim que o direito funciona. É uma ciência humana, casuística. Cada caso é analisado de forma única, individual. E nesse caso específico do Carlos Eduardo, o exame psiquiátrico, o exame que foi determinado pelo juiz para que fosse confeccionado pela perícia lá de São Paulo, os médicos atestaram a insanidade mental, dizendo que no momento da ação ele era inteiramente incapaz de entender o ato que praticou, que ele agia sem discernimento. Por quê? Porque ele era um doente mental. Ele estava acometido do vício das drogas. Foi assim, professor? Foi desse jeito. Professor, quer dizer que são 3 anos que ele fica em internamento, se ele recobrar a lucidez, ele volta? Pode voltar. E o que aconteceu com o Cadu? O Cadu, próximo a completar os 3 anos de medida de segurança, ele saiu lá de São Paulo e foi para uma clínica de reabilitação em Goiânia, Goiás. Tudo autorizado pelo Poder Judiciário. Assim que ele teve uma chance, teve alta lá da clínica, ou foi passear, o Cadu praticou
um latrocínio e não foi pego na hora. Depois ele praticou outro latrocínio, matando inclusive um policial penal, antigo agente penitenciário. Por esses 2 crimes de latrocínio, o Cadu foi condenado. Lá na Justiça de Goiás, quando o juiz determinou o incidente de sanidade mental, os médicos atestaram que ele tinha discernimento, compreensão do que ele praticou em relação aos 2 latrocínios. Ele foi julgado e condenado. Mas o Cadu, ele não passou muito tempo cumprindo pena, porque lá dentro do presídio, logo ele se meteu em uma confusão, em uma rebelião, e mataram o Cadu. E principalmente, se você matou um policial penal, o seu cumprimento de pena certamente não vai ser tão fácil. Triste fim do Cadu. Desenvolvimento mental incompleto. Terceira causa em relação ao artigo 26. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental incompleto é a ausência de maturidade psicológica para compreender as regras da civilização. Essa incompreensão é transitória, podendo o indivíduo vir a superá-la. Segundo a doutrina, nós podemos ter o desenvolvimento mental incompleto para os surdos, desde que não percebam a instrução, desde que não recebam a instrução adequada, tem seu desenvolvimento mental ainda incompleto. Os silvícolas, que são os índios, os homens da floresta, inadaptados à sociedade. O que quer dizer esses inadaptados à sociedade? É porque se ele já está adaptado à sociedade, se ele já está vivendo com o homem branco, entre aspas, ele já tem discernimento, ele já consegue compreender a sociedade, o que é certo e o que é errado. Então, esse desenvolvimento incompleto ele pode ser transitório, como é o caso dos menores de 18 anos. A partir do momento que eles completarem a maioridade, os 18 anos, já adquiriu, já tem discernimento, compreensão em relação aos fatos que vierem a praticar. Mas os índios, os silvícolas, os homens da floresta, em regra, são considerados como inimputáveis, porque não têm desenvolvimento mental incompleto, ainda estão amadurecendo. Estão ainda adquirindo conhecimento e discernimento, mas se eles já têm por completo esse discernimento, não há como alegar a inimputabilidade. Se eles já têm conhecimento de tudo, discernimento, eles são considerados imputáveis. Nós vamos aqui para o artigo 26, em seu parágrafo único, que traz a imputabilidade diminuída, ou restrita, ou semi-imputabilidade. Enquanto lá no caput tinha que ter a inteira incapacidade de discernir, inteira, por completo, tem que ser doido 100%. Aqui não, nós vamos falar de uma pessoa que tem o quê? Perturbação, que ainda restou alguma coisa de discernimento, que ele ainda consegue compreender alguma coisa que está se passando. Não é tudo, mas alguma coisa ele consegue. Neste caso, o juiz vai poder dar uma diminuição da pena. Vai poder dar uma diminuição da pena.
Olha aqui o que diz o parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, pega a pena, condena, mas reduz de 1 a 2 terços. Se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Lá no CAPT era inteiramente incapaz. Era inteiramente incapaz. Aqui, ó, não era inteiramente capaz. Ó, restou alguma coisa de capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A diferença em relação à inimputabilidade é a de grau. O agente tem apenas a capacidade diminuída de entendimento. Por isso, subsiste a imputabilidade. Na imputabilidade, não possui capacidade alguma de entendimento. Então, lá na imputabilidade, não tem nada, tem capacidade zero. Aqui não, ele tem algum resquício. Eu sou doido, mas eu tô doido aqui pensando que eu posso pegar um inimigo meu e eu vou me aproveitar dessa situação. Então, se eu tiver o mínimo de resquícios de capacidade de entender, se for apenas uma perturbação, o juiz ele vai dar uma redução de pena. Não é isenção de penas, mas pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. O artigo 98 do Código Penal, que é quando a gente entra lá nas medidas de segurança, ele deve ser interpretado em conjunto com o artigo 26, parágrafo único. Por quê? Olha aqui o que diz o artigo 98, que acaba dando uma possibilidade ao juiz nos casos de perturbação da saúde mental. Não apenas com a possibilidade do juiz reduzir a pena, mas essa hipótese aqui do artigo 98. Vamos lá. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, este que acabamos de ler, e necessitando, é uma necessidade do condenado que o juiz está verificando, necessitando o condenado de especial tratamento curativo. Tratamento curativo. Tem periculosidade, precisa de um tratamento. A pena privativa de liberdade, que o juiz deu e reduziu, que era essa primeira possibilidade do parágrafo único do artigo 26, ao invés de ser dada essa pena com redução, ele diz aqui, pode ser substituída. Pode ser substituída. Quando diz pode ser substituída, não pode ser cumulada, uma coisa e outra. Ou seja, você cumpre um ano e depois começa a cumprir um tratamento especial, uma medida de segurança. Ou o contrário, começa cumprindo medida de segurança, depois pena. Não pode. É substituível. Vai ser substituída. Não pode ser cumulada. Então, uma pela outra. Pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior. Então, necessitando o condenado de um tratamento especial, de uma medida de segurança, de um internamento em manicômio judicial, para ter ali médicos, para ter medicamento, para que ele possa se recuperar, para trazer sanidade ao indivíduo, o juiz vai dar essa opção. Olha o caso dessa moça, dessa jovem bonita, que namorava esse outro jovem bonito, lá na cidade de Vilhena. Vânia Basílio, em 30 de dezembro de 2015, assassinou o ex-namorado com 11 facadas durante preliminares sexuais.
foi declarada semi-imputável pelos laudos psiquiátricos elaborados por profissional médico e entregue à justiça. O tribunal do júri condenou a 13 anos de prisão em 2016. Então, essa moça Vânia, inconformada com o fim do relacionamento, foi até a casa do ex-namorado. Lá na casa estava o irmão dele, e aí ela o seduziu para entrarem no quarto dele e começaram a ter preliminares sexuais, e nisso ela pegou uma faca, a qual ela havia levado, e desferiu 11 facadas no rapaz. Com a porta trancada, a janela trancada, o desespero do irmão, mas não teve jeito, esse jovem acabou vindo a óbito em decorrência do que a Vânia fez. Lá foi dado um diagnóstico de que ela era doente mental apenas com perturbação, que ela tinha sim doença mental, mas que essa doença mental não tirou a inteira capacidade de discernir, que ela ainda tinha um pouquinho de discernimento. Por isso é que houve a possibilidade do juiz ou dar a redução da pena, conforme o parágrafo único do artigo 26, ou efetivar a substituição por um internamento em manicômio judiciário, a partir dos laudos psiquiátricos que foram elaborados e entregues à justiça. Leidiane está querendo fazer um questionamento? Por não, Leidiane, fique à vontade. Oi, professor, boa noite. Professor, boa noite. Em relação àquele caso do Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente, né? Aí eu lhe pergunto, ele foi, na condenação dele, ele foi considerado inimputável, né? Porque depois de entendimentos de laudos de peritos técnicos, foi unânime a conclusão de que Adélio Bispo tinha uma insanidade mental classificada como transtorno delirante persistente. Eu poderia classificar, então, nesse artigo 26, professor? Obrigado, Leidiane, pela participação, pela pergunta. Se o laudo que foi elaborado pelos peritos do Estado, que são médicos concursados, atestam pela insanidade em decorrência da doença mental, esse laudo vai e é encaminhado ao juiz. O juiz faz uma análise acerca dele. O juiz, se convencendo do laudo, ele pode dar sua decisão. E aí ele absolve, sendo uma absolvição imprópria, e encaminhando ele para um internamento em manicômio judiciário, que é uma proteção ao indivíduo. A partir do artigo 97, tem as medidas de segurança. Se o juiz não se convenceu daquele laudo, ele pode determinar a feitura de outro laudo, por outra equipe. Não há problema nenhum. No caso específico, pelo contexto que você está dizendo, sim. A partir do que foi demonstrado no laudo e o juiz se convenceu, foi determinada a inimputabilidade, ou seja, que ele não tinha discernimento, porque ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou. Que naquele momento, na hora que ele esfaqueou, ele não tinha esse discernimento. Espero aí ter elucidado, esclarecido. Respondeu sim. Muito obrigada, professor. Obrigado a você pela participação. Inimputabilidade absoluta. Artigo 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos
as normas estabelecidas na legislação especial. Por que está aí dizendo inimputabilidade absoluta? Por que esse absoluta? Porque não é possível haver um laudo pericial dizendo, determinando que o sujeito ele tinha discernimento, ele tinha compreensão do que estava fazendo. Ele já era capaz de entender o caráter lícito do fato que o praticou, mesmo com os 17 anos, 16, 15. Mesmo que esse indivíduo tenha barba na cara, que ele tenha filhos, que ele já tenha comércio, que ele seja emancipado civilmente, isso de nada importa. O que importa é se ele tem menos de 18 anos, ele é considerado inimputável. Há uma presunção absoluta a respeito disso. Ah, tá, mas daí é a partir de quê? É científico? É de onde? Isso é uma questão de política criminal. O legislador entendeu que esta idade era uma idade limite entre aqueles que têm discernimento sobre seus atos e aqueles que não têm. Quando se fala em redução da maioridade penal, é porque se você entende que o indivíduo que tem 17 anos e mata alguém, se você entende que ele age com discernimento, entendendo o caráter ilícito do que está praticando, é porque você é a favor da redução da maioridade. Se você entende que essa pessoa de 17 anos, ela não entende, que ela não tem capacidade de discernir, de entender o caráter ilícito do que fez, é porque a sua visão já é outra. Então, é sempre uma questão técnica. O critério que foi utilizado por essa questão de política criminal foi o critério biológico em relação à idade, exclusivamente em relação à idade, independente da capacidade efetiva de compreensão. Por isso é que, quando o menor mata, ninguém vai submeter ele a perícia ao incidente de insanidade, para saber se ele tinha capacidade ou não de discernir. No Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação especial, o Hugo está ajudando aqui, que é a legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o menor, que é o adolescente em conflito com a lei, não se chama de criminoso, mas é o adolescente em conflito com a lei. Quando ele pratica o crime, não se diz crime, se diz ato infracional, a partir de serem os mesmos dispositivos do Código Penal. Ah, tem um artigo 121 que é o crime de homicídio. Aí você vai dizer que o adolescente em conflito com a lei, ele praticou o ato infracional de homicídio. Criança vai até os 12 anos, dos 12 até os 18 é o adolescente. São as medidas protetivas do ECA. Recebe até os 12 anos. E o adolescente são as medidas socioeducativas. Maioridade civil, que é a emancipação civil, não surte efeito na esfera penal, e há o artigo 228 da Constituição Federal, que traz a questão da menoridade penal. E sempre lembrando que essa questão de redução, eu falei aqui, você que entende de uma forma, você que entende de outra, mas que é tudo papo furado. É uma perda de tempo quando você fica ouvindo esses políticos falarem sobre redução da maioridade, porque não haverá qualquer redução, porque tudo é muito dispendioso, é muito caro o sistema prisional brasileiro, e aí ter esses menores para
estarem sendo imputados como tendo capacidade faria com que tivéssemos que construir mais presídios e ter esses indivíduos por muito mais tempo ocupando vagas nos presídios. E isso, nesse momento atual, é absolutamente inviável. O Estado não tem condições financeiras, econômicas de suprir. Não tem nem condições atuais para os que lá estão. Imagine colocar todos esses menores com penas a serem cumpridas por anos, anos e anos. Um menor de 17 anos, ele matou, ele fica lá 3 anos, fica até os 21 anos. Se ele for considerado imputável, ele vai ficar 15 anos, 20 anos. Olha a diferença do quanto de tempo você vai ter a pessoa lá no presídio e tendo que alimentar, tendo que cuidar dele. Pois não, Leidiane? Professor, rapidinho, é só para o senhor confirmar se o meu entendimento está correto. Em relação a essa legislação, por exemplo, do ECA, assim como aquela de violência contra a mulher, que é da Lei Maria da Penha, são legislações protetivas, né, garantidoras protetivas. Não são legislações que trazem como crime. Vamos dizer assim, por exemplo, eu estava lendo agora, esses dias, que eu estou produzindo um artigo sobre o caso de violência doméstica da mulher nesse período de pandemia, né, o aumento, no estado do Ceará. E aí, quando eu estava lendo a legislação, eu percebi que eram medidas protetivas que recentemente teve um artigo que foi colocado no Código Penal, considerando como majorante o feminicídio, né? O homicídio contra a mulher, eu acho que é assim, o homicídio considerado como um homicídio qualificadora, não é isso? Ela foi uma majorante. A pergunta o ECA, e assim como a Lei Maria da Penha, são medidas protetivas. Lá elas não têm criminalização sobre atos, condutas, não, né? Leidiane, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Acredito que a palavra que ele faltou aí foi o feminicídio. Você tentou lembrar e não conseguiu. Isso, foi isso mesmo. Depois você me manda um torpedo com seu e-mail que eu encaminho alguns artigos sobre o tema. Eu tenho alguns alunos que, sob minha orientação de monografia, estão com trabalhos de pesquisa acerca desse tema, e aí posso lhe encaminhar alguns artigos interessantes a respeito da Lei Maria da Penha e que podem aí vir a ser base para sua pesquisa, e quando você concluir, você encaminha aqui para a gente poder apreciar aí seu artigo. E muito importante que você, e falo também para os demais, que já possam ir escrevendo, porque é muito importante. Em relação à sua pergunta, é que sim, são leis protetivas, não há qualquer conduta lá descrita que vai imputar os menores. Então, todos os dispositivos penais que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são considerados crimes, são crimes que abrangem os maiores, os imputáveis, os maiores de 18 anos, que cometem crimes contra os menores. É o indivíduo que leva um menor com ele praticar um crime, isso por si só já é um crime para ele. A autoridade policial que não comunica a apreensão do menor, são todos a questão de divulgação de cenas sexuais envolvendo menores, todos esses são crimes estabelecidos no próprio ECA, assim como lá na Lei Maria da Penha também são diretrizes, são instrumentos que foram trazidos pela lei para coibir práticas de violência doméstica contra a mulher e fazer com que hajam
instrumentos mais céleres para que haja justiça em relação a esse crime. Que o Tiago, é muito mais fácil investir na educação do que fazer essas propostas demagogas. Exatamente, Tiago, concordo com o Tiago em relação à questão da maioridade e menoridade. A inimputabilidade é definida com base em 2 critérios. A, biológico, que é a presença de problema mental, representado por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A psicológica, a ausência no momento da prática do crime de compreensão do caráter ilícito do fato e da possibilidade de comportar-se de acordo com esse entendimento. O que foi adotado pelo Código Penal foi o critério misto ou biopsicológico. Resulta da fusão dos 2 anteriores. Tanto a questão da idade, em relação aos menores de 18 anos, quanto a questão psicológica da doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. Uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citei lá no começo, relativa a esse tema, e disse que havia trazido aqui, entre os slides, uma jurisprudência a esse respeito. Estamos no slide de número 20, disponível no ambiente EAD uniforme. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Substituição da pena reclusiva, concretamente imposta, por medida de segurança no curso da execução. Inimputabilidade superveniente. Vamos lá. A existência de laudos médico e pericial evidenciando o caráter crônico e grave da doença mental do apenado, esquizofrenia paranoide, bem como o visível comprometimento atual de sua capacidade de compreensão, determinação e avaliação crítica da realidade, demonstram que o apenado deixou de ter capacidade penal para submeter-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, impondo-se a sua substituição por medida de segurança, em regime de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por força do disposto no artigo 183 da LEP, Lei de Execuções Penais, concomitante ao artigo 97 do Código Penal, que trata da medida de segurança, duração da medida. Em se tratando de medida de segurança aplicada no curso da execução em substituição à pena privativa de liberdade, concretamente imposta no decreto condenatório, a sua duração não poderá extrapolar o tempo remanescente a cumprir, independentemente da cessação da periculosidade do agente, sob pena de ofensa à coisa julgada. Então, vida no presídio é um inferno, é uma lei de sobrevivência. E muitas vezes o sujeito enlouquece lá dentro. É muito comum, principalmente por conta das agressões físicas e sexuais. O sujeito não consegue sobreviver mentalmente lá. E aí fica doido. Fica jogando merda lá nos outros presos. Faz-se o quê? Tem que tirar de lá. E aí dá um internamento, uma medida de segurança para internar ele em um manicômio judiciário. Se ele recobrar a lucidez, o discernimento, ele volta para cumprir o restante da pena. Se ele está cumprindo a medida de segurança e já atinge o tempo da pena que lhe é imposta, mas continua doido, ele não pode ficar em manicômio judiciário, que ali é para gente que cometeu crime e está recebendo essa medida. Bom, mas e aí, faz o quê? Fica solto? Mas ele está doido? Não. Aí você vai tirar ele
do manicômio judiciário, que é um internamento, uma medida de segurança para quem cometeu o crime, mas é doido, e aí vai colocar ele em um instituto, em um hospital para pessoas dessa natureza, pessoas com distúrbios mentais. Vai lá para o hospital de Messejana. Ao invés de estar no manicômio judiciário, vai para o hospital de Messejana para doidos. É assim que deve ser feito. Na próxima aula, eu vou começar a falar sobre a embriaguez. Nós temos um tema bastante abrangente sobre a embriaguez e suas causas. Então, até a próxima aula, na quarta-feira, se Deus quiser, hoje, dia 12/4/2021. Boa semana para todos. Forte abraço. Valeu, professor. Obrigado.